Nós nem sabemos quem está a ouvir neste momento. Eu não sei, mas Deus abençoe e eu espero que Deus hoje fale consigo. A semana passada nós começámos uma série que se chama Eu Escolho. Eu escolho. Porque na realidade nós somos a soma das nossas escolhas. Há coisas, como eu disse, que nos acontecem que nós não entendemos o porquê. Há coisas que realmente estão fora do nosso controle. Mas há muitas coisas em que nós podemos escolher. E aquilo que nós escolhemos hoje, nós vamos ter o fruto amanhã. As boas coisas de hoje, nós vamos desfrutar delas amanhã. Então nós temos que aprender a escolher sabiamente. Semana passada nós falámos que nós escolhemos propósito sobre popularidade. Nós não queremos agradar às pessoas. Nós não queremos ser populares, nós não queremos muitos likes nos nossos posts. O que nós queremos é que Deus diga que nós somos um bom servo, que Deus diga que Ele se agrada da nossa vida. Nós escolhemos o propósito que Deus tem para a nossa vida. Nós queremos realmente agradar a Deus, porque nós nunca vamos agradar a todos, mas nós podemos agradar a Deus através da nossa obediência, através da maneira como nós vivemos a nossa vida. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado. Se não viu, já está no nosso YouTube, nos nossos canais. E hoje nós vamos estar a falar sobre controle. Controle e entrega. Nós todos conhecemos pessoas que elas gostam de controlar tudo à sua volta. E você já está a pensar em alguém, mas às vezes esse alguém é você. Controle. Quem gosta de controlar? O que é que você gosta que esteja tudo à sua maneira? Eu estava a pensar nisto e é tão engraçado. A palavra de Deus realmente ela nos transforma, ela nos faz pensar em coisas que nós nem nunca tínhamos pensado. E esta semana toda eu tive a olhar para a minha vida e como eu gosto de gerenciar, microgerenciar pequenas coisas. E ter no controle algumas coisas. Particularmente para mim, e talvez algumas mulheres, é a casa. Nós queremos as coisas no lugar certo, a florzinha naquele lugar, o quadrozinho naquele, tem que estar tudo arrumadinho, a cozinha tem que estar de determinada maneira. Isso é controlar, isso é um pouquinho de controle. As coisas têm que estar como eu quero. Há os homens também têm as suas coisinhas. O carro, há homens que são ao 8 ou 80. Há homens que não ligam nenhum ao carro, há homens que têm que ter o carro todo arrumadinho, limpinho, com as coisas todas, têm que ir a lavar todas as semanas, eles têm que controlar as coisas. Às vezes é no trabalho que você tem que ter as coisas de determinada maneira. Há tantas coisas que nós somos levados a ter uma sensação de que elas têm que ser desta maneira, senão eu não consigo fazer as coisas, eu não consigo produzir. E então nós todos realmente temos áreas em que precisamos de cuidar um pouquinho desse controle. Não há nada errado com tentar ter a casa limpa. Não há nada errado de um carro limpo, das coisas organizadas. Nada disso é errado. O que é errado é quando, por causa do nosso controle, por causa de nós queremos as coisas à nossa maneira, nós atrapalhamos, ou isso atrapalha os nossos relacionamentos com as outras pessoas e principalmente o nosso relacionamento com Deus. Porque os exemplos que eu dei agora são de coisas mínimas, mas nós temos que aprender a largar o controle, principalmente nas coisas grandes. Então, quando nós tentamos controlar as coisas, é como se nós disséssemos, eu é que sei a melhor maneira de fazer. Eu é que consigo fazer. Eu quero as coisas desta maneira. Então, nós às vezes, nós somos assim com as pessoas ao nosso redor e nós às vezes somos assim com Deus.
Nós manipulamos as pessoas para fazerem a nossa vontade. Nós mandamos nas pessoas para que tudo corra à nossa maneira. E isso afeta, em primeiro lugar, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, afeta os nossos relacionamentos com as pessoas. Então, nós vamos começar a ler um dos versículos que eu creio que toda a gente conhece. Você já está na igreja há algum tempo, ou mesmo que não esteja, é um versículo muito, muito conhecido, Provérbios 3, o versículo 5 e o versículo 6. E diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confie no Senhor. Isto é uma das primeiras coisas que nós precisamos de fazer. Em primeiro lugar, quem é o Senhor? O Senhor é o Deus que fez o céu e a terra. Nós pregamos a Deus poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Nós cremos em Jesus Cristo como o Filho do Deus vivo que veio à terra como um homem, nasceu de uma virgem, andou aqui na terra falando sobre o reino de Deus, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos que Ele subiu aos céus e está à direita de Deus Pai e Ele mandou o Espírito Santo para habitar naqueles que conhecem a Deus, naqueles que se rendem a Deus, naqueles que se arrependam de uma vida sem Deus e começam a viver para Ele, naqueles que nasceram de novo, em que não vivem para eles próprios, mas vivem para Deus. Isto é o que esta igreja é, isto é o que nós pregamos. Nós cremos na Bíblia como palavra de Deus. E quando diz aqui que nós, para confiar no Senhor de todo o coração, nós queremos confiar neste Senhor, no Senhor da Bíblia, no Deus que fez todas as coisas. E confiança é o oposto de dúvida. Quando você tem esta necessidade de controlar o que está ao seu redor e as pessoas que estão ao seu redor, você não está a agir em fé, você não está a confiar em Deus, você não está a colocar nas mãos de Deus todas as coisas. Você necessita de fazer à sua maneira. Então, o que Deus está aqui a dizer neste versículo é que nós temos que confiar nele e não nos apoiarmos e não confiarmos no nosso próprio entendimento. Porque muitas vezes a nossa mente está cheia de coisas que nós aprendemos, que foram sendo acumuladas durante os nossos anos e anos de vida, alguns mais, outros menos, mas nós temos tanta coisa que nós pensamos que é bom, mas na realidade não agrada a Deus. Coisas que nós queremos fazer, mas na realidade não é aquilo que Deus tem para nós. Então aquilo que aqui o salmista está a dizer é que nós temos que confiar em Deus. Não interessa o que tiver a acontecer, não interessa o que está ao nosso redor. Confie em Deus e não confies nos teus próprios pensamentos, no teu próprio entendimento, na tua própria inteligência. Então nós devemos de submeter tudo a Deus. Nós devemos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Nós temos que reconhecer, diz aqui, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. O que é que isto quer dizer? Que em tudo aquilo por onde nós vamos, nós temos que saber que é Deus que nos está a levar e Ele está conosco e nos submetemos a Ele e nos humilhamos e lhe obedecemos e continuamos os caminhos confiando no Senhor. E o que é que acontece depois de fazermos isso? Ele endireita os nossos caminhos. Só Ele pode fazer isso. O que nós temos que entender é que quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, Ele faz. E só Ele pode fazer.
Porque há tanta e tanta coisa que só Ele pode fazer e nós não podemos fazer. Então nós temos que aprender a confiar nele e a largar as coisas que nós não podemos controlar nas mãos deles. Porque é que nós temos esta necessidade de controlar o ambiente, de controlar as pessoas. Porque é que nós não deixamos, não descansamos? E eu penso que o problema do controle é o medo. Nós temos medo que as coisas saiam do nosso controle. Nós temos medo que algo aconteça. Nós temos medo das circunstâncias, das consequências daquilo que pode acontecer se nós não fizermos alguma coisa. Então nós andamos a nossa vida com este medo e com esta necessidade de controlar o nosso ambiente. A Bíblia, ela nos dá um exemplo muito interessante e nos mostra como é prejudicial controlar as situações. Gênesis 16, 1, 4 fala de Sara e Abraão e diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Para quem não conhece ou quem já conhece a história de Abraão, ele é Abrão antes de Deus mudar-lhe o nome e Sarai antes de Deus mudar o nome para Sara. Mas Abrão, ele saiu da sua terra, ele foi para Canaã e Deus prometeu. Em Gênesis 12, você vê Deus a chamar Abraão e durante muito tempo Deus ele prometeu a Abraão descendência. Uma descendência tal que será tão numerosa como as estrelas do céu ou como a areia do mar. Ele prometeu que Abraão iria ter um filho. Mas 10 anos se passaram e nada tinha acontecido. Então, o que é que a Sara pensou? Já passou muito tempo. Deus não fez nada, então talvez eu possa ajudar Deus. Talvez eu possa resolver este problema. Porque eu quero um filho, Deus prometeu um filho, Deus ainda não tem um filho, deu um filho, portanto, talvez não seja eu que vá ter o filho, talvez seja através da minha serva que eu possa ter um filho. Esta decisão que ela fez teve consequências terríveis. Em primeiro lugar, para Abraão e Sara, foi um problema imenso. Assim que a serva ela ficou grávida, ela começou a desdenhar de Sara. Sara mandou embora, entretanto ela voltou. Teve problemas com Ismael, até que o filho de Agar, quando ele nasceu, até que ele foi mandado embora, eles foram enviados embora. Então teve consequências muito grandes. Só que, se você pensar, ainda hoje, nós estamos a sofrer as consequências desta decisão. Porque de Ismael, da descendência de Ismael, você tem os palestinos. Você tem Maomé, de Ismael a descendência veio Maomé, que é o profeta do Islã. Então, você de Isaac, você tem Cristo, Jesus é da descendência de Isaac, que foi o filho de Abraão. E então, hoje em dia, séculos e séculos depois, nós ainda ouvimos falar sobre a tensão, sobre guerras entre os palestinos e os judeus. Nós ainda temos pessoas que seguem a Maomé, seguem a Alá ou seguem a Jesus. Ainda continua a haver conflitos. Porquê? Porque Abraão e Sara resolveram controlar
a situação, que não era para eles fazerem nada. Eles estavam à espera de Deus, mas eles resolveram interferir. Então nós não devemos assumir o controle quando algo não vai do jeito que a gente quer. Quando algo está a demorar muito, quando algo não nos está a agradar, quando nós estamos numa situação que realmente nós não gostamos, a nossa tendência é nós pegarmos nessa situação e controlarmos a situação e fazermos algo em relação a essa situação. E isso tem consequências normalmente terríveis para a sua vida e muitas vezes para a sua família e as pessoas ao redor de si. Amém? Ainda estão aí? Digam amém. Amém? Por exemplo, alguns exemplos. Você é solteiro. Vou falar para as solteiras, os solteiros aí. Você é solteiro e você quer casar e quer muito casar. Mas está a passar os anos e o seu ungido, a sua ungida ainda não chegou. E você vai a igrejas para ver se conhece alguém, não é? Mas nada está a acontecer. Chega uma altura em que você pensa, conhece alguém, gosta, ele não é da igreja. Mas é tão bom rapaz. E eu sei que eu vou mudá-lo. Eu sei que eu vou mudá-lo. E você, pronto. E acaba por cair nessa armadilha em casa. Você não sabe quantas e quantas jovens eu conheço que caíram nessa armadilha. E mesmo rapazes. Não só meninas, mas rapazes, que em vez de esperar, que em vez de guardarem o coração, eles cederam a pessoas que simplesmente estavam ali. Eles controlaram essa situação e o que aconteceu foi que muitos e muitos acabaram em divórcio. Ou a pessoa afastou-se da igreja, afastou-se de Deus, ou outras coisas terríveis que aconteceram, porque tomaram conta porque quiseram realmente fazer a vontade deles. Outro exemplo, por exemplo, quando você está em lutas financeiras, você sabe que deve colocar Deus em primeiro lugar. Você sabe que deve ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Você conhece a Bíblia. Eu estou a falar para aqueles que já estão na igreja, que realmente conhecem a palavra de Deus. E você sabe das promessas de Deus, mas na sua mente, inteligência, aquilo que eu penso não faz sentido, não posso, não há dinheiro suficiente, eu não vou fazer. Eu vou aqui, Malaquias 3, 8 e 11, eu vou ler esta parte para realmente vocês aprenderem o quanto é importante nós nos mantermos fiéis a Deus. Malaquias 3, 8 diz assim: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão-me roubando e ainda perguntam como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão-me roubando, a nação toda está-me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja mandamento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus, derramar sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. É uma questão de confiança em Deus. É uma questão de dizer, não, Deus, eu sei que não faz sentido. Deus às vezes pede para nós darmos e nós pensamos, não faz sentido, não posso dar. Mas sabem uma coisa? Você tem que confiar em Deus de todo o coração. Você deve sempre confiar nas suas promessas, porque Ele é fiel. Nós não somos fiéis, mas Ele é fiel. Se está com lutas financeiras, então é a altura de você semear no reino de Deus. É a altura de você ajudar outras pessoas a dar que nós recebemos. Sim, não faz sentido, mas o reino de Deus não faz sentido. Você tem que perder para ganhar, tem que dar para receber. Nós
temos que aprender a conhecer Deus. Você às vezes quer controlar também, ainda estamos a falar essa parte do controle, como Sara fez. Isto são uns exemplos. Você quer controlar o seu esposo, a sua esposa, o seu cônjuge. Faz assim, não faz assim. Lava os pratos desta maneira, coloca aqui desta maneira. Não, isto é assim, isto é aquilo. Tem que ser à minha maneira. Uma casa é para ser vivida, uma casa não é museu. Quando você tem essa tendência para controlar as coisas dentro de casa ou para controlar o seu cônjuge, a única coisa que você vai fazer é que ele se afaste de si. É que você não consegue ter intimidade. Você só pode ter controlo ou intimidade. Pense nisso. Você ou controla as coisas ou tem intimidade. Você não pode ter as duas coisas. Se você quer ter intimidade com o seu cônjuge, se você quer que o seu casamento mude, que se você quer que realmente vocês os dois sejam uma só carne, a conhecerem-se profundamente, a buscarem a Deus os dois, você tem que parar de controlar o seu esposo, a sua esposa, de querer fazer as coisas à sua maneira. Você tem que parar com isso. Às vezes, outro exemplo, eu vejo isso muito. Os pais com os filhos. Quantos pais querem controlar os filhos? Quando eles são pequeninos, nós controlamos porque nós temos medo que eles caiam. Aparecem os pais, hoje em dia a gente já não tem. Eu andava sempre com os joelhos todos feridos. Vocês devem ser nosso tempo. Os nossos pais não eram muito assim, não é? Nós íamos para a rua e nós caíamos e eu andava sempre com os joelhos folados. Hoje em dia os pais, ai meu filho, e parece que não podem cair, não podem comer nada que seja tudo, tem que ser orgânico, tem que ser não sei o quê, não sei o que mais, é um controle tão grande. Eles, quando estamos em casa, tem que estar isto no lugar, aquilo no lugar, e as coisas limpas e tudo. Estou a falar mais para as mães. Eu sei que há algumas que estão-se a identificar. O pai, ele quer controlar o filho, que ele tem que fazer isto, ele tem que fazer aquilo, ele tem que ser aquilo que o pai acha que ele deve de ser. E você tenta controlar os seus filhos. E sabe uma coisa? O que controle só vai fazer com que os seus filhos se afastem de si. O controle só vai fazer com que, quando eles crescem, eles não tenham uma intimidade consigo. Eles não consigam falar consigo. Mesmo quando eles estão a crescer, é tão importante você deixar eles serem a pessoa que eles são, porque eles são perfeitos. Eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Eles são perfeitos da maneira como são. Sim, eles têm que ser orientados e disciplinados, mas eles são a pessoa que devem de ser. Falam muito, glória a Deus, não falam muito, glória a Deus. Incentive eles, mas pare de tentar controlar e que eles sejam algo que você queira que eles sejam. Que eles estão sempre limpinhos, deixa eles sujarem-se à vontade. Deixe que a casa não esteja tão arrumada como isso. Eu sei que os meus filhos, se estiverem a ouvir, estão a pensar, pois, mas tu não és assim. Eu tenho um problema, eu vou confessar. Eu tenho um problema com a cozinha, tenho um problema com louça suja. Eu cada vez que a louça está suja, eu dá-me... E havia outras coisas que eu fui largando. Deus já tem trabalhado muito comigo nesta área do controle. Sobre falar e tentar que o meu marido faça aquilo que eu quero que ele faça, que a casa esteja da maneira como eu quero que ela esteja. Há coisas que realmente eu não abro mão, mas eu aprendi que a casa é para ser vivida. E se eu tenho um problema com a louça, o que eu faço é lavar a louça, né?
Eu lavo a louça. Mesmo que. E eu achei interessante, esta semana Deus estava a falar muito comigo e a louça eram umas 9 da noite, ainda estava sujo, ou 8 da noite, uma coisa assim, ainda estava sujo e as meninas têm dias da semana e era o dia da rotina lavar a louça. Só que ela estava muito cansada e eu vi aquilo e eu fui lavar a louça. E ela veio, mãe, por que estás a lavar? Não, eu lavo. Eu estava a contar lavar amanhã de manhã, quando eu acordasse eu ia lavar. Eu disse, não filha, mas tu estás cansada. E ela, não, mas deixa. Mas eu não quero deixar. Mas eu é que tenho um problema, não és tu. Então eu estou a lavar porque eu quero aquilo feito. Não era que ela esteja, porque há dias em que realmente nós temos que entender que estão cansadas ou que qualquer problema, então às vezes nós temos que as pessoas são muito mais importantes que as coisas. Os seus filhos são muito mais importantes do que a casa. Deixe os seus filhos brincarem. Porque eu já sinto saudades de quando eles eram pequeninos e quando eles saírem, você vai sentir saudades dos dedos deles nos vidros. Você vai sentir saudades das risadas. Você vai sentir saudades da bagunça que eles deixavam. Você vai sentir saudades. Então, realmente, nós temos que largar mão. Controle está enraizado no medo. Por isso, nós temos que confiar em Deus. Nós temos que confiar em Deus, confiar no seu amor, na sua proteção, confiar que Ele nos ama e Ele nos vai dar o melhor, confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Temos que confiar em Deus. Então, há pessoas que estão a pensar, isto não é para mim. Eu vou dizer-lhe uma coisa. Todos nós temos áreas que nós tentamos que controlar, que temos que entregar a Deus. Todos nós. Então eu creio, espero e oro que o Espírito Santo realmente fale consigo a saber quais são as áreas em que você realmente precisa de largar mão. Para terminar, eu quero perguntar 3 coisas para você pensar realmente, porque eu falei muito de controle e você pensa, não, mas eu é que tenho que fazer isto, mas será que eu tenho que largar mão disto? Então, eu quero falar sobre, fazer 3 perguntas que você pode se perguntar a si próprio para saber realmente como agir em determinada situação. E a primeira pergunta é, vale a pena me preocupar? Vale a pena me preocupar? Vale a pena me chatear? Vale a pena, é relevante? Vale a pena eu me importar com estas coisas? Vale a pena? Se a resposta é sim, então faça alguma coisa. Mas se a resposta talvez não seja aquilo que eu estava a dizer, talvez não vale a pena. Não vale a pena. Então largue, deixe de querer as coisas à sua maneira constantemente. Aprenda a largar mão das coisas, a largar mão daquela perfeição que às vezes nós buscamos em ter. Nós temos que aprender a viver de uma maneira em que nós colocamos Deus em primeiro lugar e as pessoas em segundo lugar. As coisas são só coisas. As coisas são para nós usarmos. Lembrei-me agora, houve um pastor que me tocou muito quando eu fui ao Brasil uma das vezes e ele estava com um telemóvel na mão. E um telemóvel bom. E o telemóvel, ele caiu ao chão. Ele estava a mostrar qualquer coisa e caiu ao chão. E ele simplesmente apanhou, e eu acho que ele tinha-se desligado ou qualquer coisa. E eu fiquei aflita, e eu pensei assim, não, veja se está a funcionar, veja se está bom. E ele disse, está bom, não se preocupe, é só um telefone. E aquilo tocou-me, porque na realidade, quantas e quantas vezes nós nos chateamos e é só um telefone, é só um prato, é só qualquer coisa que a criança parte. É só. Ela não faz de propósito. É só algo.
E nós ficamos chateados, e nós gritamos, e nós tentamos fazer um bicho de 7 cabeças de algo que é tão, tão pouco. Então a primeira pergunta que realmente você deve de perguntar é: vale a pena me preocupar com esta situação? A segunda pergunta é meu para controlar? É meu para controlar? E às vezes a resposta é sim. Sim. Porque sabe uma coisa? Nós temos que entender uma coisa. Há coisas que Deus faz e há coisas que Deus quer que a gente faça. Há coisas que somos nós que temos que fazer. Por exemplo, aquilo que eu falei, há coisas que nós devemos de fazer para Deus. Se nós estamos mal financeiramente, nós devemos ser fiéis a Deus e esperar que Ele faça. Mas há coisas que nós não temos que fazer. Como, por exemplo, trabalhar. Como, por exemplo, ter sabedoria da maneira como nós gastamos o nosso dinheiro. Colocar dinheiro de parte. Há coisas que só nós podemos fazer. Nós não podemos, tenho um problema, preciso pagar uma conta, mas vou ficar aqui sossegadinha em casa, não tenho emprego, mas Deus vai providenciar. E sentamos-nos no sofá, espera que Deus providencie. Não, é para você controlar, é para você fazer. Por exemplo, se o seu casamento está com problemas. Sim, temos que orar, sim, temos que buscar a Deus, mas há outras coisas que você pode fazer. Buscar aconselhamento. Eu acho incrível como há casamentos que às vezes estão quase a terminar e eles não procuram ajuda. Não procuram, às vezes dentro da igreja. Casais que estão a passar por vários problemas e não se abrem com o pastor, com o líder. E não procuram ajuda, querem controlar, querem manter aquela posição de perfeição. Pare com isso, você tem que fazer alguma coisa. Busque ajuda. Procure realmente ver o que é que você pode fazer para mudar isso. Às vezes, se o seu filho está a tomar decisões erradas, por exemplo, está a ir por caminhos que você não quer, sim, temos que orar a Deus. Nós já ensinamos o caminho, então o que você tem que fazer é continuar a estar disponível. É manter a ponta aberta, as conversações abertas, é continuar a amar o seu filho. Você tem que fazer algo também. Às vezes, eu já dei o que está à procura de alguém, não é? O exemplo. Mas você quer casar, né? Tem que esperar em Deus. Mas também há coisas que você pode fazer nos entretantos. O que é que você pode fazer? Ter um bom emprego. Começar a pensar que vai ter que providenciar. Você pode sair de casa dos seus pais. Você pode parar de brincar os jogos durante horas e horas e horas e começar a aprender como eu posso ser um bom esposo, uma boa esposa. Pode começar a crescer espiritualmente, porque você quer que Deus lhe dê alguém, mas Deus sabe que se você casar e encontrar esse alguém, você vai fazer essa pessoa infeliz. Porque você não está pronto. Porque você não é maturo o suficiente. Porque você é muito egoísta. Porque você não pode prover para essa pessoa. Então, a segunda pergunta, é meu para controlar? Sim. Há sempre coisas que é nossa responsabilidade e nós devemos de fazer. E é isso que você deve de orar também a Deus, ter a sabedoria de saber o que é que eu posso fazer nesta situação. Busque conselhos de pessoas mais antigas. Procure realmente saber o que é que eu posso fazer. Terceira pergunta, é só para Deus? E aí chegamos ao ponto. É só para Deus? Sim, há tanta coisa na nossa vida que é só Deus que pode fazer. É só Deus que pode fazer. Então, nós temos que nos render. Nós temos que largar, que abrir mão e esperar o tempo de Deus. Filipenses 4, capítulo 4, eu vou ler, estas são as palavras do apóstolo Paulo, quando ele estava na prisão, acorrentado.
E, no entanto, ele escreve estas palavras poderosas de encorajamento, de dizer: vocês estão numa situação complicada, isto é o que vocês devem fazer. Eu sei que vocês também conhecem estes versículos, mas vamos ouvir novamente. Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos. Sabe por que você está ansioso? Porque você não tem orado, porque você não tem pedido, porque você não tem descansado em Deus. Há pessoas que elas fazem tudo e depois dizem: agora só me resta orar. Não. Orar é em primeiro lugar, orar é todos os dias, orar é realmente buscar a Deus em todas as pequenas e grandes situações. Não é só nas grandes, é nas pequenas também. É esperar que Deus tome controle, dê direção. Porque se lá atrás nós não pedimos direção de Deus, provavelmente nós vamos para o sítio errado, para o lugar errado. Nós vamos fazer decisões que não eram corretas e depois cria uma bola de neve. Então aqui o que Paulo está a dizer, o que é que nós temos que fazer? Orar. Orar. E depois, com quê? Com a ação de graças. Porquê é que é com a ação de graças? Porque nós sabemos que quando nós oramos e pedimos, Ele nos ouve. Porque nós sabemos que Deus está a trabalhar para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porque nós sabemos que Deus está conosco, porque nós conhecemos Deus, porque nós temos experimentado a bondade de Deus nas nossas vidas. Por isso nós oramos, nós pedimos, mas nós agradecemos também. Eu não tenho, mas Deus vai dar. Eu não tenho, mas Deus vai prover. Eu sei que Deus vai me tirar desta situação. Eu sei. E o que é que acontece? Filipenses 4:7. A paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Este é um dos meus versículos favoritos. Na realidade, Filipenses 4 todo. Mas a paz de Deus que vocês não conseguem compreender, a paz de Deus, ela vai encher o vosso coração, ela vai encher a vossa vida e vocês vão poder descansar em Deus porque têm a sua paz. Ela vai guardar o coração, as suas emoções, ela vai guardar a sua mente, os seus pensamentos. Ela vai estar consigo. Ela vai estar consigo. Então, diga: Deus, isto é teu, eu confio em ti. Eu não vou me apoiar no meu próprio entendimento. Eu não vou pensar que eu sei melhor. Eu vou deixar tu controlares. Eu vou deixar tu fazeres. Eu vou esperar o momento certo. Eu sei que tu tens a resposta. Eu sei que tu vais dar as respostas. Já disse várias vezes, as promessas de Deus são válidas para a nossa vida. As promessas coletivas que Deus vai fazer na sua vida. Há promessas particulares que Deus vai fazer a cada um, porque Ele criou a cada um com um propósito, com um plano. Se Deus ainda não fez, Ele vai fazer. Espere no Senhor. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Porque Ele não é um Deus que minta. Ele vai fazer. Então deixe nas mãos de Deus. Se você é casado e quer que o seu cônjuge mude, você pode mudar o seu cônjuge. Você pode mudar o seu esposo, a sua esposa. Pode. Não, você pode às vezes manipulá-lo. Você pode controlá-lo. Você pode fazer com que ele fique doido ou ela. Você pode afastá-lo, mas você não pode mudar. Não pode. Deus pode. Deus pode. Então, deixe nas mãos de Deus. Deixe de falar com o seu cônjuge e fale com Deus. Deixe de murmurar e de dar palpites e de criticar o seu cônjuge. Deixe.
Fale com Deus. Deus é que pode mudar. Você não vai mudar. O que você vai fazer é criar um fosso, uma parede. É criar inimizade, trazer divisão para a sua casa. E estou a falar principalmente para as mulheres. Largue na mão de Deus. Aprendi esta lição arduamente, com Deus a falar comigo. Para! Eu pensava que o problema era todo no Pedro. Todo. Claro, nós mulheres temos sempre razão. Era todo ele. Deus muda, Deus muda. E Deus dizia assim, o que é que tu mudes? Para de criticar, para de falar com ele. Para e fala comigo. O meu marido está-se a rir. Fala comigo. E eu comecei às vezes morder a língua, a calar-me quando eu queria criticar, a calar-me quando eu queria responder arduamente ou mais iradamente. A calar, aprenda a calar. Fale com Deus. Deus ouve, Deus não se importa. Você pode chegar lá com raiva e Deus vai ouvir, porque só Deus pode mudar o seu cônjuge. Você pode controlar os seus filhos, o futuro dos teus filhos. Pode controlar aquilo que lhes vai acontecer? Não. Você pode realmente investir neles. Você pode mostrar o caminho. Você pode ensinar-lhes a presença de Deus. Mas no final, eles é que vão escolher o seu próprio caminho. No final, você não pode controlar absolutamente nada. Você só tem que dizer, Deus, eu os entrego. Eu os entrego a ti, Senhor, porque eles são teus. Eu os consagrei desde o ventre. Eles são teus e só tu podes fazer. Só tu podes fazer. Muitas vezes, infelizmente, há filhos de cristãos afastados porque os pais foram críticos, porque os pais pregaram demais, porque os pais foram religiosos, porque os pais, em vez de amar, eles apontaram o dedo. E hoje eles estão afastados porque eles não conhecem o amor nem dos pais e muito menos de Deus. Então, se você está com problemas com os seus filhos, largue. Eu acho que há pais que não dormem quando os filhos saem. Os meus filhos já são grandes, às vezes eles saem, Sarinha tem um carro e eu vou dormir. Meu Deus, eu vou dormir. No outro dia veio-me assim um pensamento, será que eu sou uma má mãe? Que eu consigo descansar quando os meus filhos estão na rua? Mas depois veio-me uma calma ao meu coração. E assim como, não, eles estão na mão de Deus. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Eu posso orar por eles quando eles saem, pedir que Deus esteja com eles. Agora, eu não posso fazer nada. Se eu tiver acordado, é sinal que eu estou-me a preocupar. É sinal que eu não estou a confiar em Deus. É sinal que eu estou ansiosa. Então, largue. Pare de estar ansiosa, principalmente pelos filhos mais velhos. Saíram de casa, os problemas são deles. Estão com problemas, eu não me importo. Eles têm que resolver. Eles já não são da minha responsabilidade. Eles estão nas mãos de Deus. Você tem que orar, mas largue nas mãos de Deus. Ai, é difícil, eu sei. Mas nós temos que aprender a deixar de tentar controlar as coisas. Nós temos que deixar Deus ser Deus na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Aquilo que nós pudermos fazer, a gente faz. Mas há coisas que só Deus faz. Então nós temos que fazer realmente estas perguntas. Vale a pena me chatear por isso? É importante, realmente. A segunda pergunta: é para eu controlar? O que é que eu posso fazer nesta situação? E a terceira pergunta: é só para Deus? É para Deus cuidar? É para Deus fazer? Então peça a Deus para lhe dar sabedoria para saber as coisas que você tem que fazer, as coisas que é só Deus que vai fazer. Pare de controlar o que não é seu. Pare de controlar. Escolha se render. Escolha render aos pés de Deus. Escolha crer as suas promessas, a sua palavra.
Escolha se render. Escolha a alegria ao invés de discussão. Escolha ter a paz no seu coração. Escolha intimidade em vez de controle. E Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Somente Deus traz a salvação. Somente Deus traz a cura. Somente Deus traz transformação. Somente Deus traz provisão sobrenatural. Somente Deus traz mudança. Somente Deus. Você não pode fazer nada. Sei que alguns de vocês, algumas pessoas que nos estão a ouvir estão doentes, estão com Covid, estão às vezes a passar necessidades. Há tantas situações que hoje em dia estão a acontecer. Se você precisa de ajuda, peça também. Se você pode fazer alguma coisa, faça. Mas acima de tudo, ore a Deus. Se renda a Ele. Busque Ele de todo o coração. Confie nele. Confie nele. Porque Ele vai fazer. Amém. Ele vai fazer. Vamos só orar. Deus Pai, Senhor, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Pai, Tu falaste tanto ao meu coração e eu só te peço, Senhor. Fales ao coração, Senhor, de cada pessoa que esteve a ouvir agora. Ou que ainda vai ouvir, Senhor. Oh, Espírito Santo, só Tu convences. És o único que convence, és o único, Senhor, que pode trazer aquela convicção de pecado, aquela convicção de coisas que nós temos que mudar, Senhor. Mas também és Tu, Senhor, que trazes o Espírito Santo para nos mudar, trazes o Espírito Santo para nos consolar, trazes o Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Eu peço que toques a cada um, Senhor. Fala agora, Pai. Fala agora nos corações. Oh, Senhor, fala as coisas que eles têm tentado controlar, que não são para controlar. Oh, Pai, que eles possam realmente crer em Ti e experimentar a Tua paz total. Experimentar a paz de Deus que excede todo o entendimento. A paz que vai guardar os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ó Senhor, faz agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.